Administração Logos, parte 2. Sou Antero Franco e estamos apresentando o segundo vídeo sobre administração para o curso Logos de Teologia. No vídeo 1, fizemos uma breve introdução citando as linhas clássicas da administração. Em seguida, sugerimos uma abordagem própria, colocando a administração como um conceito primitivo. Parafraseando Immanuel Kant, diria: não se ensina a administração, se ensina a administrar. A administração todos sabem do que se trata, porém como administrar, a maneira de fazer, é que é o X da equação. Como ponto de partida, sugerimos uma base de apoio nos 3 verbos: querer, saber e poder. Ressaltamos que esses 3 pilares, eles têm de estar interligados, formando um bloco solidário. Não basta querer, tem que saber. Não basta querer e saber, tem que poder. Querer é poder, saber é poder. Ou seja, a ideia é a interligação desses 3 verbos para que você tenha sucesso numa administração. Comentamos o atributo querer e saber e terminamos o vídeo transferindo para o próximo vídeo, esse que nós estamos fazendo, a abordagem do conceito de poder. E vimos a reação da prezada Sara reclamar que estava ansiosa para ver justamente o terceiro elemento, o poder, e eu frustrei isso dizendo que só ia comentar no próximo. Peço desculpas a Sara pela frustração causada, mas essa palavra é tão ampla que fica difícil condensar em poucos minutos. Então vamos abrir esse portal do tema poder. Espero que você esteja nos acompanhando, Sara. Filosoficamente, o conceito de poder tem sido abordado desde muito tempo e soa naturalmente em nossa razão e sensibilidade. Vamos abrir 4 direções sobre o poder. O poder como adjetivo, reparem a frase: o poderoso mar se acalmou com o seu mandar. Como advérbio, o mestre agiu poderosamente. O poder pode vir na forma verbal: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, o poder como substantivo encontra o ápice de seu significado. Ganhando o artigo definido, aparece o poder. Concreto ou abstrato, é o objeto mais desejado do universo. É aquilo que praticamente todos desejam, almejam, necessitam para a realização dos seus projetos, dos seus sonhos. Enfim, jogando uma palavra sobre ela mesma, o poder é a palavra mais poderosa que podemos pensar. Eu vou fazer uma provocação. Esse curso é Logos de Teologia. Então vai um conceito teológico. Alguém pode pensar: lá vem a heresia desse camarada aí. Mas calma, não tenho essa intenção não. Tradicionalmente, os atributos divinos são onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência sabe todas as coisas. Onipresença está em todos os lugares.
e onipotência pode todas as coisas. Ora, se pode tudo, então pode saber tudo e pode estar em todos os lugares. A onipotência engloba os outros dois atributos. Quem tudo pode, sabe tudo e está onde desejar. Basta dizer que Deus é onipotente. Está tudo englobado no poder de Deus. Gosto muito da frase: tudo é energia, somente Deus é poder. Bem, vamos deixar essa parte para o professor de teologia. Tiro o meu time de campo. Vamos voltar para o tema: o poder como substantivo, como objeto. Naturalmente, tão prestigiado, é essencial na administração. A administração é o nosso tema. Então, poder, junto com o querer e o saber, é essencial na administração de tudo. Bem, vamos descer desses comentários gerais, vamos descer da nuvem do devaneio e no solo vamos cavar um pouco o poder. O sociólogo alemão Max Weber, 1864, que ele nasceu, faleceu em 1920, então não é tão antigo assim, ele separou poder e dominação. O poder é a imposição da vontade e a dominação é a aceitação dessa vontade. Então, poder e dominação. Se você aceita o poder, você está numa situação de dominação, por circunstâncias diversas. Caso não haja a aceitação desse poder, surge então o conflito. Então, o conflito, ele é basicamente quando alguém manda e alguém contesta. Se alguém manda e o outro atende e obedece, está composto o poder e a dominação. Se alguém manda e o outro contesta, está aberto o caminho do conflito ou da negociação. E Weber abre três espaços básicos de poder e dominação. O legal, que é a atribuição basicamente do Estado, criação das leis. O poder e a dominação carismática, quando alguém, por seus poderes, suas características, sua personalidade natural, exerce o poder e ele seduz os outros a admitirem a dominação daquele carisma. E o terceiro tipo, que ele classificou como tradicional, poder devido às tradições, os costumes, os valores de uma certa comunidade. Vamos voltar a isso um pouco mais adiante. Se desejarmos entender um pouco sobre o poder, um bom instrumento, excelente instrumento, é recorrer à história. Conhecer as civilizações, desde as mais remotas até as mais recentes, focalizando vários aspectos. Preste atenção. Quando você analisa uma civilização, você tem que analisar a cultura, a época, o local, as circunstâncias dos fatos em que você vai analisar, os agentes que participaram em cada uma dessas ocasiões
E nesse conjunto, você aprende com a história, interpreta e repete o que é bom e evita o que é ruim. Esse é o ciclo histórico, é a principal razão de se estudar a história, é para se compreender as coisas que devem ser repetidas e as que devem ser evitadas. Muito bem, nessa análise você consegue também estruturar o pensamento sobre o poder. Vamos analisar um detalhe que eu vou chamar de raiz primária do poder. Onde está o princípio básico do poder? O poder está intrinsecamente ligado aos 3 aspectos da vida, da sobrevivência. Quais são os 3 aspectos básicos da sobrevivência? Alimentação, comida e água. Você tem que comer e se hidratar para viver. Então, a busca do alimento, o poder de conquistar isso, é a primeira raiz do poder. Você precisa disso. O segundo é o habitat, é o território, é a sua casa, é o local que você precisa para viver. Então, o poder de ter o seu local para existir é essencial à vida. E o terceiro ponto é a perpetuação. Você pode querer ter o poder para perpetuar através de suas ideias, de sua imagem, ou perpetuar a espécie, tendo seus filhos, seus descendentes. Então a perpetuação não é somente ter filhos, é perpetuar a sua ideia, os seus conceitos, as pessoas lembrarem de você, não passar pela vida em brancas nuvens, mas deixar alguma coisa de si para a posteridade. Isso exige poder. Vamos ver esses 3 itens, alimentação, habitat e perpetuação da espécie, claramente no reino animal. O poder é imposto. Repare, não necessariamente pelo mais forte. O mais forte realmente leva alguma vantagem, mas não é preponderante. O domínio, o poder, é imposto pela força, mas principalmente pelo mais ágil, mais adaptado ao ambiente, aquele que conhece melhor e se adapta melhor ao meio em que vive, e ao mais esperto. Se você observar os vídeos, os documentários sobre as feras, os animais, esses 3 conceitos são distribuídos. Normalmente, os machos, o leão, tem a missão de proteger o território. Ele domina aquela área ali, se entrar, vai dar de cara com ele. Ele vai defender com todo o seu poder o território que ele considera dele. As fêmeas, as leoas, lideram a caça. Interessante nesses vídeos. Quem parte para a caça, a iniciativa é normalmente das fêmeas, das leoas. Depois da caça dominada, o leão vem e tira o pedação dele. Safado, né? Mas tudo bem. A missão dele é dominar o território, então ele tem direito ao pedaço dele. Mas a fêmea aceita a dominação do leão para tomar conta do território, para ela cuidar das crias com mais tranquilidade. E também não se importa que o leão tire um pedaço dele da caça que ela conseguiu. Tudo bem, faz parte. Poder e dominação. E ambos, o leão e a leoa, se preocupam com a procriação. Então aí está a raiz do poder animal.
procurar a comida e a bebida, território e procriação, num conluio de poder e dominação entre o leão e a leoa, para que ambos participem da administração de suas vidas. Na sociedade humana, a raiz do poder, em seus primórdios, guardam certa semelhança com esse modelo selvagem. Alguém pode criticar, mas basicamente o ser humano está à busca de comida, lugar para morar e perpetuar sua espécie. Só que no ser racional, a diferença básica entre o poder selvagem e o poder racional está no chamado poder sobrenatural. Estamos usando a história como ferramenta de pesquisa, né? Então, se buscarmos as civilizações mais antigas, vemos um fator a mais nesse jogo do poder. A natureza, com suas demonstrações de força, relâmpago, terremotos, maremotos, demonstram força, poder, e conduzir os humanos ao conceito de que algo sobrenatural tinha poderes além dos que podiam entender e submetiam à sua dominação. Surge o caminho de entenderem seres superiores que impunham seus desejos. Vem a ideia de deuses. Foram sendo idealizados e admitidos em suas dominações. O divino foi introduzido naturalmente como forma de poder. Vamos tomar apenas um exemplo da história. A civilização egípcia, os faraós mantinham o poder pela tradição, pela força dos seus exércitos e a interferência divina. Os faraós eram considerados o próprio Horus. Horus é o principal deus deles lá. O faraó era a personificação de Horus. Isso então dava aquele poder sobrenatural para o domínio. Na Grécia Antiga houve uma quebra de paradigma. Apesar do forte misticismo que existia na Grécia Antiga, surgem os filósofos minimizando o poder da mitologia e dando ênfase ao saber, ao descobrir as coisas